Hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. A gente estava vendo uma série de mensagens em Efésios capítulo 3, mas eu queria finalizar essa série desse mês de julho, meditando no Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, descrito pelo evangelista Marcos. Então, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. E a gente vai ler dos versos 13 ao verso 17. Nas cartas do Novo Testamento, nós temos o que nós chamamos de o corpo doutrinário, da vida cristã. Mas nos evangelhos nós temos a doutrina sendo colocada em prática na vida do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai falar hoje sobre um tributo digno de Deus. Eu penso que como servos do Senhor, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, o alvo, o propósito da nossa vida tem que ser uma vida dedicada ao Senhor. E Deus espera que a gente viva dessa forma. Por quê? Porque Ele nos criou para isso. Ele nos criou para que nós vivêssemos para a glória dEle, e por conta disso desfrutássemos plenamente da comunhão que Ele oferece para mim e para você. O pecado é persona non grata, sem erro dessa vez, na vida do ser humano. Ele entrou como um intruso na nossa história e ele não pode ser um companheiro aceitável nem para mim, nem para você. O texto que a gente vai ler agora é um texto super interessante. É a última semana do Senhor Jesus aqui entre nós, tá? E o clima em Jerusalém é um clima de festa. É muito interessante. Calcula-se que o número de pessoas que estava circulando em Jerusalém, em Israel, naquela época, chegasse em torno dos 2 milhões de pessoas. Você consegue visualizar 2 milhões de pessoas circulando naquela região, todos eles por causa da festa da Páscoa, que era uma festa significativa para o povo judeu. E o texto que a gente vai ler hoje é um texto pertinente a esse clima de festa e de celebração, porque a Páscoa era a festa da celebração, da libertação do povo de Deus, quando este estava no cativeiro lá no Egito. Então a Páscoa é um memorial de quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito e conduziu esse povo à terra prometida, a terra onde eles estavam habitando naquela ocasião. E o texto começa dizendo assim: e enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olhas a aparência das pessoas, mas segundo a verdade. Ensina o caminho de Deus. Senhor, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar impostos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram então um denário e Jesus lhe perguntou: de quem é esta figura que está inscrita na moeda? E eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram muito admirados com a resposta do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós fomos alcançados pela Tua palavra,
pelo evangelho da nossa salvação. E o teu Espírito, Senhor, tem sido nosso companheiro desde então. Vivemos numa batalha, Senhor, entre o dominar a nossa natureza pecaminosa e impedi-la de dominar a nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo. Mas o Senhor tem nos conduzido em vitória, de vitória em vitória. E dia após dia nós temos caminhado, Senhor, experimentando da Tua graça maravilhosa nas nossas vidas e derramada também sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que isso, Senhor, se estenda por sobre toda a Tua igreja. Que todo o Teu povo, ó Deus, desfrute da plenitude do Espírito Santo do Senhor. E que a nossa história, Senhor, seja uma história linda de ser contada, por conta da Tua presença ao nosso lado. Que o Senhor esteja, ó Deus, nessa manhã, falando mais uma vez ao nosso coração. E que a gente possa sair daqui edificados, nutridos e esperançosos, ó Deus, de que a obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor há de terminá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Aquele dia glorioso em que todo o teu povo, toda a tua igreja, sem nenhuma interferência, a gente vai celebrar por toda a eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo junto com a gente. Fala mais uma vez aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Para você, de repente, pegar uma moeda e olhar o que está estampado na moeda, tem um certo impacto. Mas para o povo judeu, o impacto era muito maior. Por quê? Porque aquela moeda era um símbolo. E não era só um símbolo da economia do povo, não. Para nós é simplesmente um símbolo de economia, de poder de aquisitivo, de dinheiro. Mas para o povo de Israel, naquela época, aquela moeda, ela comunicava muito mais do que o valor monetário dela. E é interessante que, eu não sei se você percebeu ou não, mas temos dois tipos de pessoas aqui que estão juntas para tentar o Jesus, para tentar encontrar em Jesus alguma falha para condená-lo. Esses dois tipos de pessoas nunca andaram juntos e nunca andariam juntos depois da saída de Jesus de maneira natural. Nós temos aqui dois tipos de pessoas. Quem são? Fariseus e herodianos. Irmãos, só ao ler esse texto para mim é um grande absurdo. Por que é um grande absurdo? Porque esses dois tipos de pessoas são totalmente opostos. E nós não estamos falando simplesmente de partidos políticos. Não, nós estamos falando de facções que são extremistas contra si. Elas nunca lutariam juntas, a não ser que tivesse um propósito muito maior. E o propósito maior aqui era que tanto fariseus quanto herodianos odiavam a Jesus. Isso aqui é importante para mim e para você, por quê? A gente vive dentro de um sistema que não é um sistema divino ainda. O reino de Deus ainda não foi totalmente implantado sobre a face da terra, de modo que o sistema no qual nós estamos inseridos não é um sistema amigável à igreja, não é um sistema favorável ao reino de Deus. Valores e princípios que a nossa sociedade, a sociedade global espalhada pelo mundo, tem sustentado e tem batalhado para implantar em cada governo, são totalmente contrários àqueles que nós valorizamos no reino de Deus. Então, não fique muito animado, achando que você está seguro vivendo no sistema que a gente está vivendo, porque não existe uma perseguição direta contra a igreja. Isso não é verdade. Existe sim, e ela é velada, mas ela é extremamente sistemática e política. As duas coisas estão se unindo para lutar contra o povo de Deus, exatamente como estava acontecendo
aqui no contexto de Jesus. Imagina só Jesus em Jerusalém, no templo ali, que era o centro de adoração do judeu, e milhares de pessoas chegando na cidade para celebrar a Páscoa. Você consegue imaginar o cenário? A princípio, à primeira vista, parecia um grande avivamento que estava acontecendo em Israel. As pessoas estavam saindo de todos os lugares para adorar o Senhor no seu santo templo em Jerusalém. A impressão que eu tenho é que Jesus não está tão convencido disso. Não, ele não está muito convencido disso. E aqui eu penso que tem uma coisa que a gente precisa refletir. E aqui é uma máxima que eu trago para vocês. Jesus não veio ao mundo simplesmente para nos oferecer um passaporte para o céu. Não foi isso que ele veio fazer. Acima de todas as coisas, ele veio restaurar a imagem de Deus que foi distorcida em nós por causa do pecado. Eu vou repetir. Jesus não veio ao mundo simplesmente para nos oferecer um passaporte para o céu, mas, acima de tudo, para restaurar a imagem de Deus que foi distorcida pelo pecado. Esse é o propósito de Deus, nos levar ao projeto original, para que nós possamos refletir e expandir, espalhar a glória de Deus por sobre toda a terra. Esses dois tipos de pessoas estavam aqui com um propósito muito bem definido, e eles não vieram por acaso. Deixa eu só apresentar o contexto para vocês. Essa é a última semana de Jesus, e quando ele entra no início da semana em Jerusalém, ele entra montado num jumentinho. Lembra disso? Jesus montado num jumentinho. E qual é a atitude da multidão quando ele entra em Jerusalém? Bem, a atitude da multidão é de louvor. Eles estavam cortando folha de palmeiras e estavam estendendo no chão. Por quê? Porque por toda parte se anunciava que o Messias prometido há tanto tempo no passado estava presente em Israel. E as pessoas estavam olhando para Jesus e dizendo: esse é o Messias. E eles estavam cortando folha de palmeiras, tirando suas capas, colocando no chão, e Jesus passando com o jumentinho. E eles tinham um cântico de louvor a Deus. Qual era o cântico? Hosana aquele que vem em nome de Davi. Imagina só a multidão fazendo isso. Você já teve esse tipo de experiência? De chegar num lugar e as pessoas notarem a sua presença e aplaudirem a sua chegada? Irmão, isso aqui é extremamente emocionante. É muito gostoso. Quando você está num ambiente festivo, imagina isso, um aniversário, uma coisa, festa e tudo mais, e o apresentador, como é que chama esse pessoal que faz o cerimonialista, não é, Gabi? Pega o microfone e diz assim: pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para que nesse momento nós pudéssemos dar uma salva de palmas para o irmão Marcão, que está chegando entre nós. E todo mundo ficar em pé e aplaudir a chegada do irmão. Que coisa fantástica. A sensação é maravilhosa, isso mexe com a gente. É como a noiva, que é o centro das atenções do casamento, está chegando. É como se a marcha nupcial fosse tocada, a porta fosse aberta, e a noiva desce então seus primeiros passos. Todos ficam de pé, admirados com a chegada dela. É mais ou menos o que acontece com Jesus alguns dias antes. E lá em Jerusalém, ele vai ser confrontado pelos líderes religiosos. E o texto que vem um pouco antes desse,
Jesus está confrontando aqueles homens que estão perguntando para ele o seguinte: com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você opera esses milagres? Com que autoridade você ensina acerca do reino de Deus? E Jesus então desmascara esses homens que saem, eles saem de cena, e eles mandam um novo grupo. Olha só que interessante, na primeira investida deles, eles estão atacando a autoridade de Jesus, e eles mandam um grupo diferente, um grupo novo, mas não é qualquer grupo, são homens doutores da lei, homens especialistas na lei de Deus e políticos do Partido Liberal do tempo de Jesus. Eles não chegaram diante de Jesus com uma oferta, com uma pergunta feita na hora. Não. Essa pergunta foi discutida, ela foi maquinada, ela foi debatida para apresentar para Jesus nesse contexto. E olha só como eles tentam bajular a Jesus. Já foi bajulado, Joãozinho? Já? Ser bajulado é bom demais, mas é extremamente perigoso. Olha só como que eles falam para Jesus. Esse grupo que está indignado com Jesus e que quer acabar com a vida dele, ele manda um outro grupo representando os maiorais ali de Israel. E o grupo era composto de fariseus e herodianos. E eles dizem assim: mestre. Bem, isso aqui já é uma demonstração de hipocrisia deles. Por quê? Porque era exatamente isso que eles estavam questionando. Era exatamente isso que eles estavam querendo colocar em xeque. O que eles estão dizendo por trás, nos bastidores, é que Jesus não tem essa autoridade. Mas o grupo agora é um grupo mais sutil. O grupo que está chegando agora para confrontar Jesus é um grupo mais especializado. Especializado no quê? Na lei. Isso aqui é muito importante. Por quê? Eles dizem assim: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros. Ele diz: porque o Senhor não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade. Vocês conseguem perceber o ambiente? Esse grupo aqui está dizendo o seguinte, que Jesus está correto na avaliação deles. Mas Jesus confrontou os amigos dele que vieram antes. A estratégia dele foi mudada, e Satanás sempre faz assim. Quando ele não consegue nos derrubar com estratégia, ele muda a estratégia para tentar nos derrubar de outra forma. Então, quando ele veio com choque direto e Jesus resistiu, agora eles vêm com uma estratégia sutil, para tentar pegar Jesus numa falha. E ele diz assim: o Senhor ensina o caminho de Deus. Nós temos uma pergunta. Que pergunta? É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar o imposto? Você quer ver mexer com o ser humano? É tocar no bolso dele. Não é verdade? Você pode falar de qualquer coisa e ele é pacífico. Mas quando você fala de dinheiro, o ânimo muda. E a pergunta deles aqui parece ser uma pergunta inocente, parece ser uma pergunta legítima, mas não é. Eu queria afirmar para vocês nessa manhã que nesse texto, Jesus ele é simplesmente extraordinário na sua resposta. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Na verdade, o que Jesus veio fazer no mundo foi resgatar a gente
da maldição do pecado e da condenação que esse traz sobre nós. Ele veio para nos salvar da condenação do pecado. Não nos dá liberdade para pecar do jeito que a gente quiser. Não, não é assim. Jesus era uma ameaça para aqueles homens, porque para a política dos herodianos, ele era um perigo. Afinal de contas, ele era um rei legítimo. E se o rei legítimo ocupasse o trono, os herodianos seriam desmascarados. Agora, quem eram os herodianos? Era do partido de Herodes. Herodes era um edumeu que foi colocado por Roma no governo de Israel. Era um rei ilegítimo, e vocês conhecem a história. Quando Jesus nasceu, Herodes, o grande, ele mandou matar as crianças de Belém, para garantir que o seu trono não correria risco com o nascimento do rei. Agora, como é que esses homens chegam agora e chamam Jesus de mestre? Não, tem alguma coisa errada aqui. E os fariseus? Os fariseus eram que comandavam a religião em Israel. Agora lembra que o povo de Israel viviam todos em torno do templo. E eles estavam debaixo de uma lei, de um sistema, onde esses homens tinham poder quase que absoluto sobre a vida deles. E são esses dois grupos de homens que estão aqui se levantando contra Jesus. Com essa pergunta, ou com a resposta que esses homens têm de Jesus, ele nos instrui a reconhecer os governos humanos e nos submetermos à sua autoridade. Então, a primeira coisa importante desse texto é que nós somos instruídos que toda autoridade que existe na face da terra, ela tem a sua constituição, em último caso, em Deus. Foi Deus que estabeleceu as autoridades, e nós não devemos nos rebelar contra elas. O que aquela moedinha significava? Mostra a moedinha para nós. Aqui está a moeda. Essa moeda, o denário, é uma moeda romana, tá? E ele tem estampado ali a efígie, né, ao rosto do imperador. O denário foi cunhado um pouquinho antes da chegada de Jesus e tinha a imagem de Tibério César. E tinha uma coisa escrita, ali na moeda. Na cara da moeda estava escrito assim: Tibério César, filho do divino Augusto. Escuta só, o que está escrito? Tibério César, filho do divino Augusto. O que significa isso? Significa que estava escrito que Tibério era filho de Deus. Percebe o negócio? Tibério é filho de Deus. Então, na estampa da moeda romana, estava sendo feita uma declaração pública, que o imperador, ele tinha características de divindade. Ele era divino. E no outro lado, estava escrito assim, Pontifício Máximo. O que significa? A maior autoridade existente na face da terra. De um lado, a ideia de um ser humano que carregava em si a divindade. Do outro lado, toda a autoridade e poder que foi dado para ele. Agora, o que os herodianos e os fariseus estão chegando aqui, perguntando para Jesus: Senhor, é lícito pagar imposto? E eu lembro de uma vez que eu atendi um cliente, e que conversando, ele ofereceu a casa dele, ele estava vendendo a casa. Ele estava vendendo a casa dele. E ele falou assim: olha, o preço da minha casa está em torno assim de R$400 mil.
É mesmo, e você está vendendo por quê? Não, porque eu tenho mais uma casa e tal, não preciso das duas, estou vendendo uma. E como eu era dono de um estabelecimento, ele disse assim, se você conseguir, né, se você souber de alguém, você indica para mim, tá bom? Mas você tem que dizer para ele o seguinte, o valor é 400, mas no documento vai estar 220. Eu falei, peraí, como é que é assim? No documento tem um valor que é um valor comercial. E o imposto sobre o patrimônio é pago a partir desse valor. Mas o valor que ele queria no imóvel era quase o dobro do valor. E eu perguntei, mas por que isso? Ele falou, é por causa dos impostos. Porque se eu colocar o valor total, os impostos vão lá para cima. E eu não quero pagar imposto para esse governo que não é um governo justo. Eu falei, por que não é justo? Não, porque eles são ladrões. Não, são ladrões, eles não trabalham para o bem do povo. E eu perguntei para ele, qual a diferença entre o que você está fazendo e o que eles estão fazendo? Ué, não era nenhuma. Na verdade era um sujo falando do mal lavado. A questão aqui não é só de imposto, irmãos. A questão que está em tônica aqui era para pegar Jesus. Se Jesus dissesse, você deve pagar o imposto, então eles iam usar isso daqui contra Jesus, dizendo que Jesus estava a serviço de Roma, e jogar Jesus contra o povo. Se Jesus diz, não deve pagar, eles iam dizer, não, então Jesus está contra Roma. E ia acusar Jesus de ser um rebelde. Jesus estava numa sinuca de bico. E a resposta de Jesus foi simplesmente extraordinária. Ele pega a moeda e pergunta para eles, que imagem é essa? Eles dizem, é de César. Ué, Jesus sabia, por quê? Porque Israel estava debaixo do comando de Roma, porque Deus fez isso. Quem colocou o povo de Israel debaixo da autoridade romana foi Deus. E aqueles homens estavam querendo pegar Jesus num contrapasso. Então nós que somos servos do Senhor, temos um princípio aqui. E o princípio é, devemos reconhecer os governos humanos e nos submeter à sua autoridade. E um dia, Deus trará um governo perfeito, em que o rei perfeito trabalharia perfeitamente para o nosso bem-estar. Mas não era ainda aquele momento. Ele era o rei, mas no primeiro momento ele veio para nos resgatar da escravidão do pecado, não da escravidão de Roma. É muito interessante, porque Jesus coloca a resposta na mão deles. É lícito pagar imposto? Ué, de quem é a imagem na moeda? De César. Dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Nós vivemos debaixo de um comando e de um governo que sem ele a nossa vida se transformaria num caos. A sociedade precisa de organização, precisa de comando. E essas organização e comando servem para o nosso bem-estar. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 13, quando diz que nós devemos nos submeter às autoridades superiores. Agora, irmãos, uma pergunta. Jesus estava dizendo que o povo deveria pagar imposto ou não? Sim ou não? Sim ou não? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Porque quando Jesus foi preso, uma acusação foi levantada e apresentada contra ele. Qual foi a acusação?
E nós estamos falando de alguns dias depois. Alguns dias depois disso, Jesus é preso e ele é levado diante de Pilatos, Pôncio Pilatos. E uma acusação formal é feita contra Jesus. Qual é a acusação? Capítulo 23 de Lucas, verso 1 diz assim: Então todo o conselho do Sinédrio levou Jesus a Pilatos e começaram a apresentar o caso. Olha só como que eles apresentaram o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano. E afirma ser ele o próprio Cristo, o Rei. Foi isso que Jesus fez? Não, é mentira. O que Jesus fez foi exatamente o oposto. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu preciso chamar sua atenção. Se você quer ser verdadeiro, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer viver segundo a vontade de Deus, você vai ser ameaça para muita gente. Muita gente, no mesmo ambiente de trabalho, de escola, de habitação, onde você mora, só a sua existência, a sua presença é uma ameaça para eles. Por quê? Porque aqueles que andam na luz oferecem ameaça àqueles que andam nas trevas. Então, não é de se escandalizar se pessoas ao longo da sua história se levantar contra você e acusar você de mentiras, porque fizeram isso com Jesus. Ainda que você seja honesto, ainda que você defenda a aplicação das leis do governo, se submeta a ele e tudo mais, nem sempre as pessoas ao seu lado vão reconhecer a verdade na sua vida. E elas podem inventar mentiras a seu respeito, calúnias, para poder, de alguma forma, te prejudicar. Mas o que Jesus disse não foi isso. Né? A acusação que levou Jesus diante de Pilatos foi porque, mentindo e enganando, aqueles homens disseram que Jesus queria incentivar o povo a se rebelar contra a autoridade romana. Isso foi uma mentira. Na verdade, Jesus instruiu o seu povo a reconhecer a autoridade e se submeter a ele. Mas eles mentiram acerca dele e o acusaram falsamente. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, que eu penso que vale a pena a gente refletir: nós não devemos conservar para nós aquilo que pertence a Deus. Se a gente tem que pagar imposto para o governo, porque eles são autoridade sobre nós e nós devemos nos submeter a ele, nós também precisamos, não podemos reter o que é de Deus. O interessante é que a palavra lá em Marcos, quando Jesus diz dai, não é dai, é devolva. Devolva a César o que é de César e devolva a Deus o que é de Deus. Jesus vai dizer em outra ocasião o seguinte: do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Nós precisamos reconhecer a autoridade instituída por Deus, mas não esquecer de que a maior autoridade é o próprio Deus, que estabeleceu as autoridades humanas. Não devemos conservar para nós aquilo que pertence ao Senhor. Do que será que Jesus estava dizendo? Do que ele estava falando? O que nós devemos dar a Deus? Será que ele está falando de dinheiro? Será que é isso que está em pauta aqui? Impostos monetários? Por que Jesus pega a moeda e enfatiza a imagem de César que está na moeda?
E ele vai dizer, dá a César, ou devolve a César o que é de César e devolve a Deus o que é de Deus. O que será que Jesus está falando? Será que ele está falando de dízimos e ofertas? Eu não creio. Não devemos conservar para nós aquilo que pertence a Deus. E o que eu estou falando? Eu estou falando de herodianos e fariseus que não estão se submetendo à autoridade de Jesus. Jesus era o Messias, ele era o rei, ele era o Filho de Deus, e aqueles homens deveriam reconhecer isso. E o que Jesus estava oferecendo para eles era risco da posição que eles estavam vivendo. Esses homens eram os homens que deveriam estar promovendo o Messias. Eles estão se levantando contra ele, porque eles estão ocupando o lugar que pertence ao Messias. O que o texto está dizendo é que nós devemos reconhecer a Deus quando ele precisa ser reconhecido. Aquilo que aconteceu na entrada de Jerusalém, quando Jesus estava montado no jumento, era real, era verdadeiro, ele era quem ele dizia ser. E o que aqueles homens falaram de Jesus era pura verdade, tinha muito mais. Ele era o mestre, ele era o Messias, ele era o rei. E aqueles homens queriam tomar isso para si. Eles não queriam reconhecer que Jesus era quem ele disse que era. Isso aqui, irmãos, nós precisamos refletir acerca disso. Nós precisamos dar a Deus o que pertence a Ele. Não podemos conservar para nós aquilo que pertence ao Senhor. Honra, glória e louvor sejam revertidos para Jesus. Do que vale para a gente ganhar a honra, o louvor e os bens que o mundo pode oferecer, e isso nos afastar do Senhor, isso não tem valor nenhum para nós. A terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que Deus pede que nós levemos a Ele o que lhe é devido. Então tá, o que seria isso? Se não é dízimos e oferta, eu estou dizendo que Jesus está falando de outra coisa. O senhor está dizendo que a gente não deve dar dízimos e ofertas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Dízimos e ofertas são legítimos. Mas o que Jesus está falando para os fariseus e herodianos é mais do que isso. Por isso ele apresenta a moeda cunhada com a imagem de César. E com relação a nós, do que ele está falando? Se nós voltarmos para o livro de Gênesis, capítulo 1, nós vamos descobrir o seguinte: que quando Deus decidiu fazer o ser humano, ele decidiu estampar no ser humano a imagem dele. A imagem e semelhança de Deus está estampada em mim e em você. O que isso significa? Que viver para nós como se Deus não existisse é um insulto para o nosso Criador. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós devemos refletir a glória, o louvor e a majestade desse Deus sobre toda a terra. O problema é que essa imagem de Deus em nós foi corrompida pelo pecado. E só Jesus pode restaurar essa imagem de maneira perfeita. O que aqueles homens estão fazendo é rejeitando a proposta de Deus de resgate pela vida deles. O que eu e você devemos fazer é reconhecer que só Jesus Cristo pode nos levar a uma condição de restauração da nossa imagem e semelhança de Deus. Só Jesus Cristo pode fazer isso. Uma vida, uma caminhada, uma jornada na vida sem Cristo é nós não levarmos a Deus
aquilo que lhe é devido. E a última coisa, para a gente se preparar para o nosso almoço. Essa semana eu testei o cilindro lá da cozinha da igreja. Cheguei na terça-feira aqui. Foi terça? Foi quarta. E eu testei o cilindro. Eu fiz uma massa fresca. Peguei a farinha, ovo. E nós ali, eu e o Felipe, cadê o Felipe? Ah, está lá. Fizemos uma massa fresca. O Genesi estava lá com a gente, né? Aquela massa, irmãos, com ovo caipira. O Jaci foi lá comprar o ovo caipira, não foi, Jaci? Azeite extra virgem, ovo caipira e farinha de primeira qualidade. Nós fizemos a massa, esticamos, eu cozinhei uma porção, até o cachorro do Jaci comeu da massa. Até ele comeu da massa. E parte eu levei para casa, parte o Felipe levou para casa. Eu tinha um molho branco esperando por mim lá. Foi, tá dando até água na boca. Eu vou terminar para a gente poder preparar nossa massa lá em casa e a de vocês também. O que Jesus está falando para os herodianos e fariseus é o seguinte: Deus não quer as sobras da nossa vida. Ele quer as primícias do nosso coração. Então vou repetir. Deus não quer o que sobra. Ele quer a primícia. Aqui entra a questão de dízimos e ofertas. Muita gente se abstém de sua fidelidade financeira porque não sobra. Não sobra. Esse mês não deu, pastor. Por que não deu? Não, porque esse mês as contas eram maiores do que o ganho. Mas isso não é um problema de Deus. Isso é um problema nosso. Não é verdade? Deus não quer a sobra da sua vida, tá, meu irmão? O que Jesus está dizendo para aqueles homens é o seguinte: eu não quero a sobra, eu quero tudo. Ou você dedica o seu coração e a sua vida para mim, ou você não pertence a mim. Porque não existe meio termo. Ou nós somos de Cristo, ou não somos dele. E o que aqueles homens estão fazendo é dizendo para Jesus, com a boca, que ele era o mestre, que ele era íntegro, que ele era verdadeiro, que ele era transparente, que ele era honesto. Com a boca eles estavam dizendo isso, mas a atitude deles dizia exatamente o contrário. Nós temos vivido uma época em que está difícil, muito difícil você dizer, esse fulano é meu irmão, aquele é meu irmão. Porque nós honramos o Senhor com a nossa boca, mas a gente vive como se fôssemos pagãos. O que o Senhor quer de nós é que nós sejamos servos fiéis e dedicados a Ele. Ele não quer a sobra da minha vida, nem da sua. Ele quer a primícia. Esse foi o erro de Caim. Qual foi o erro de Caim? Oferecer para Deus qualquer coisa. Enquanto Abel ofereceu as primícias gordas do seu rebanho. Abel, ele recebeu o favor do Senhor. Caim foi rejeitado. O que Jesus está fazendo com aqueles homens ali é dando a oportunidade deles corrigirem o erro deles. E nós vamos descobrir que esses mesmos homens é o que vão levar Jesus para a cruz e acusá-lo falsamente de conspiração contra César, quando ele disse exatamente o oposto. Jesus quer as primícias do meu coração e do seu. Ele quer uma vida dedicada para a glória dele. E não o que sobra do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos projetos. Ele quer um tributo que seja digno dele. E isso tem a ver com as primícias do nosso coração. Eu queria terminar com 3 lições para a gente poder refletir
acerca disso. 3 lições. Primeira lição. Nós precisamos tomar muito cuidado com o orgulho humano. Porque o orgulho humano é o que tem derrubado muita gente. Aqueles homens estavam querendo pegar Jesus no orgulho. Primeiro eles bajulam a Jesus. Primeiro eles tentam cativar, né, de Jesus a confiança dele. E para isso as pessoas usam a bajulação. Você já foi bajulado? Alexandra, já foi bajulada? Já? Dependendo do trabalho que você faz, as pessoas vão bajular você. Principalmente se você tem alguma coisa a oferecer. E bajulador, irmãos, é o pior tipo de gente que existe. Por quê? Porque ele quer comprar você com favores. E no caso dos favores é o elogio. É o elogio. E eu já tive algumas experiências assim, da pessoa que bateu no meu ombro, me levantando lá para cima, depois o rodo, né, tentando me derrubar. Isso acontece com a gente o tempo todo. Toma cuidado, meu irmão e minha irmã, porque o orgulho pode ser uma armadilha contra você. Segunda coisa, devemos reconhecer que é Deus quem tem cuidado de mim e de você. Não é César, não é a moeda, não é o vil metal, não é o nosso recurso financeiro. Precisamos reconhecer que é Deus quem tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes da nossa vida. Aí você diz assim, puxa pastor, do que o senhor está falando? Da massa que eu fiz com o Felipe. Você pensou em comer uma massa daquela, Felipe? Você já tinha comido uma massa daquela, Felipe? Nunca. Estava boa, Felipe? Fala para eles. Estava muito boa, irmão. Deus tem cuidado da gente, irmãos, de maneira muito especial. A gente pode ficar com o coração preocupado, porque as contas estão vindo, o dinheiro está pouco, a saúde está abalada. O Covid me deu uma derrubada essa semana, mas você sabe o que passava pela minha cabeça? Primeiro porque eu fui encarcerado, viu, Bia? Na minha própria casa. Eu descia para tomar água, a minha filha mais velha falava assim, de volta para o quarto. Eu falei, está brincando. Não, mas, não, o senhor está com... Não, sai para lá. E a minha cama se tornou uma pedra de mármore. Porque você ficar 8 horas descansando é uma coisa. Você passar 24 horas no quarto, eu já não tinha mais posição. E o meu Covid foi fraco, viu, irmãos? Foi forte, não. Eu só fiquei com febre, deu diarreia, falta de ar, tosse. Só isso. Mas quando eu abri a porta do quarto, eu ouvi o murmúrio lá embaixo. Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem. E tem água aí? Não, o senhor volta para lá, eu boto a água lá no quarto para o senhor. Eu me senti encarcerado. Mas uma coisa passava pela minha cabeça. Uma coisa. Se o Senhor me recolher hoje, eu creio que eu vou embora com a sensação de missão cumprida. Eu creio que eu vou embora com a sensação de missão cumprida. Como? Eu creio que eu posso dizer como Paulo, não porque eu seja perfeito, não é isso não. Com todas as minhas imperfeições, eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor. Com todas as falhas, viu, irmãos? Se você acordasse de manhã, eu espero que isso não aconteça, junto comigo, né? Só a minha esposa. Como ela acorda todo dia, você vai descobrir que o hálito não é Colgate. Não é. Nós somos seres humanos. Mas nós temos dedicado a nossa vida para o Senhor. Eu creio que eu e você, nós, não podemos duvidar de que nós estamos numa jornada com Cristo. E que a nossa dedicação a Ele tem sido legítima.
E se ele disser para você assim, está na hora de você vir, você não pode chegar para Deus e falar para Ele, não dá para segurar mais 2 anos? Não, não dá. Você tem que ter a mesma sensação que o apóstolo Paulo teve, e dizer para ele o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A única coisa que me pesava, Humberto, você sabe o que é? A única coisa que me pesava, eu ficava pensando assim, não vou ver os meus netos. Não vou ver os meus netos. Então, se eu pudesse ficar aqui um pouquinho só para ver os netos, seria um presente maravilhoso. Mas não porque me falta alguma coisa. Porque Deus tem cuidado de mim nos mínimos detalhes da minha vida. E eu penso que Ele tem feito o mesmo com você. Ninguém é recolhido antes do tempo. E eu descansei no Senhor. Eu falei, Senhor, se é época de eu ir, então leva. Mas se não for, deixa pelo menos eu sair do quarto, né? Pelo menos sair do quarto. E aí vem a terceira lição que eu aprendi nessa semana com Deus. Apesar de Jesus reconhecer a legitimidade dos governos humanos, Deus é a maior autoridade sobre a minha vida e sobre a sua. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E de lá, ninguém pode tirar. Alguém pode dizer isso? Então vamos repetir assim, ó. Vamos repetir o terceiro ponto. Cadê o terceiro ponto? Está aí? Todo mundo? Apesar de Jesus reconhecer a legitimidade dos governos humanos, Deus é a maior autoridade sobre as nossas vidas. Nós estamos nas mãos do Senhor e nas mãos dele, das mãos dele, ninguém pode nos tirar. Sobre toda a terra, Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só